Bom dia, pessoal do Camarão. Bom dia, os colegas produtores, fornecedores, os técnicos, consultores, os alunos. Bom dia, todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho aí no domingo e ter o nosso bate-papo para ajudar você a aumentar o lucro na sua criação do camarão, tá? Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas que estão entrando aí na nossa live. Enquanto o sistema está informando aí, bom dia, Salles, tudo bem? Você é de onde? Produtor de camarão? Tudo jóia com você? Hoje eu gostaria de continuar a tocar num um ponto sensível em nosso negócio hoje, né? Que é a importância de vender bem seu camarão. E por que que isso é importante? Bom dia, Salles. Por que isso é importante? A venda é a parte mais importante, uma das partes mais importantes do negócio. E no negócio, no agronegócio do camarão, ela não deixa também de ser uma parte mais importante, vender bem o camarão. Bom dia, Zé Ayrton. E por quê? Todo o processo de venda, ela vai alimentar assim, entre aspas, né? Todos os fatores de produção. Todos os fatores de produção, os insumos, toda a estrutura que você monta na sua fazenda, toda a economia da produção. Então você depende muito da venda. E é por isso que eu estou trazendo mais continuando essa reflexão para a gente, de alguma forma, lutar pela tabela de camarão. Essa semana a tabela quis recuar e tem o pessoal do outro lado do jogo, né? Não sei nem se considera adversário, mas que faz parte da balança do mercado, né? Corretores, atravessadores que ficam ali naquela luta para baixar o preço da tabela do camarão. Nós estamos ali próximo do Carnaval, da Semana Santa, onde podemos atingir o máximo da tabela do camarão, na tabela que chegou a 23 e tudo, mas a gente ainda não está com essa energia toda. Mas precisa da participação de todos os produtores, de todos que fazem parte da cadeia, né? A gente precisa lembrar toda a jornada diária, todo o esforço diário que o produtor tem para chegar ali na comporta de despesca e para ficar com seu produto para vender, né? E eu fui dar uma estudada essa semana. Será que a gente tem alguma coisa, alguma crença na nossa memória que está interferindo a gente não conseguir vender bem o camarão, né? E grande parte da atividade hoje está em uma região onde por muitos anos a gente teve a indústria da seca. A indústria da seca ainda é muito forte. E aí eu fui começar a raciocinar, não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, mas essa indústria da seca, o pessoal acabava tendo que vender o seu gado, sua criação, tudo assim, quase que dando, né? E será que isso ficou na cabeça de algumas pessoas que de repente estão lá no seu camarão, estão quase que dando o seu camarão para o comprador? Não é assim, né? A nossa indústria, a carcinicultura, que está nessa mesma região, nesse mesmo ambiente, onde temos a indústria da seca, no semiárido, ela tem uma característica diferente. A gente não precisa dar o nosso camarão, a gente só precisa ajustar o nosso sistema de produção de acordo com a nossa necessidade e aí evoluir a cada momento. Nós não estamos mais naquele momento que tinha que vender o gado porque a seca tinha chegado, não tinha mais alimento, tinha que vender a criação, tinha que praticamente dar o nosso produto, todo o nosso esforço para os compradores. A gente precisa mudar essa mentalidade, né? Talvez isso tenha ficado nas gerações anteriores à nossa, essa mentalidade da indústria da seca que é vender a qualquer preço, dar a qualquer preço o produto. A gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça. Tem alguma coisa que mexe aí com a cabeça do pessoal que fica quase que querendo dar o camarão. Esquece todo o trabalho que tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma jornada. É um trabalho muito grande a produção do camarão.
E o vender bem ajuda, é um dos principais fatores para ajudar na lucratividade do seu negócio, para fazer com que você prospere. Então, tem que ficar com isso na cabeça. E também uma outra coisa que eu fui estudar, eu acho que tem uma falha na nossa formação profissional dos engenheiros de pesca, principalmente, né? Ninguém nas universidades. Antes a gente não falava de doença. Então, quando teve o processo de doença, começaram a alterar os projetos pedagógicos para se falar de doença na universidade. Mas os profissionais ainda, até esse momento, eu não vejo falar em vender bem o produto pescado, e o camarão está dentro das nossas linhas do projeto pedagógico de engenheiro de pesca, que está lá dando a consultoria. Vender bem, vamos dizer, vender bem o nosso peixe. Tá? Então, além dessa crença histórica que a gente tem na indústria da seca, dos colegas que estão nessa região da seca, coisas que ficam presas na nossa cabeça, que a gente precisa tirar essa âncora. Talvez, alimentando com isso, a gente tenha na nossa formação profissional a falta da técnica de venda, da importância de vender, de lucrar. Não se fala disso nas universidades. Então, alguma coisa juntando esses contextos faz com que a gente não consiga trabalhar esse processo de venda melhor do nosso camarão. Trabalhar em conjunto, trabalhar com força, trabalhar desequilibrando a balança do mercado em nosso favor, trabalhar aumentando a demanda, trabalhar buscando demanda. Né? E por que isso é importante? Eu vou recordar o ponto que eu toquei para quem não viu lá a live lá na escola na quarta-feira. Por que isso é importante, né? A criação de camarão ela é um sistema de produção probabilístico, né? Que é diferente da maioria do agronegócio do nosso semiárido. Primeiro que o produtor que era acostumado a ver o produto dele, ele já não vai ver o seu produto porque ele está direto debaixo da água. Tá? Eu vou dar duas informações que são mais acadêmicas, que fizeram parte da minha formação profissional para alimentar um pouquinho nesse contexto histórico para vocês, tá legal? Em 94, eu estava no mestrado e a minha dissertação para concluir o curso do mestrado em Economia Rural foi trabalhando o risco econômico financeiro da carcinicultura no Ceará. No Ceará, naquele período, a gente tinha 4 fazendas: Artemisa em Acaraú, Assina no Fortim, Capanema e Jardimar em Aracati. Hoje, Capanema e Jardimar é o grupo com Pescal, Artemisa mudou de nome, Assina ainda está ali no Fortim, conseguindo sobreviver, né? Mas uma coisa que chamava muita atenção era que meu orientador, que era ligado à economia da produção de vários produtos do Nordeste, ele não conseguia acreditar que a gente tinha uma atividade tão rentável com baixo risco naquele momento, porque os preços eram diferentes, o acesso ao mercado, as questões comerciais eram diferentes quando a gente tinha só 4 fazendas no Ceará. A gente trabalhou com simulação de Monte Carlo, que gera um monte de cenários automaticamente no computador, mas a gente não conseguia, né, colocar um risco maior dentro do negócio, uma vez que a rentabilidade era muito elevada. Né? E isso me fez, né, evoluir nesse trabalho, até no doutorado, a trabalhar diretamente no risco da produção. Esse foi o primeiro trabalho na parte de risco econômico do Brasil. A gente foi trabalhar no risco, que era a parte de doença, no risco técnico do negócio. E aí a gente começou a analisar que, logo em seguida, né, quando já estava terminando, já estava na defesa, a aninha apareceu. Tá? Então, existia, era um risco que estava... E também no mundo da carcinicultura estava começando a aparecer aquelas doenças. Então, hoje, o cenário é diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Hoje, o nível de risco aumentou, a rentabilidade diminuiu, mas é um excelente negócio. A gente só precisa quebrar essas barreiras históricas aí na nossa cabeça, até essa barreira da indústria da seca. Talvez essa barreira aí
esteja presa na cabeça de muitos pequenos produtores, né? E a gente entende, né? O agronegócio também é um mercado, por exemplo, o café está com preço, até o ovo subiu de preço aí nessas semanas muito mais do que o camarão, né? Então, por conta desses desequilíbrio aí de oferta e demanda, né? O ovo está com a demanda aquecida ainda até a Semana Santa, talvez, e a oferta diminuiu ali, assim como o café. Mas a gente precisa ajustar essa questão do mercado. E vou repetir 3 pontos só para exemplificar por que isso é vital para a nossa atividade. Por que você precisa ficar atento? O nosso negócio, como eu falei, ele é diferente dos outros negócios aí que não fazia parte do camarão, um negócio como arroz, como gado. Você não está vendo o produto ali diariamente. Então, a quantidade de riscos biológicos, econômicos é muito grande. E muitos que estão dentro da atividade recente não têm conhecimento até de riscos de produção de agentes, né, que causam doenças, que é uma parte principal do nosso trabalho, onde nós estamos buscando aí o início do funcionamento, né, do trabalho, que é o que nós estamos mostrando a vocês a cada semana. E isso existe na nossa atividade. E talvez vocês não tenham conhecimento da gravidade que é esses 3 pontos. E o nível de controle que nós temos hoje no Brasil. E o nível de monitoramento que nós temos no Brasil. Então, por isso que eu estou chamando a atenção da gente conseguir vender bem o nosso camarão, da gente conseguir fazer uma boa reserva financeira para cobrir o risco desses negócios, porque existe. Nós precisamos criar essa consciência que nós não estamos num negócio lá da indústria da seca. É um negócio que tem muita rentabilidade, mas que existe risco. E a gente precisa gerenciar melhor esse negócio, considerar esse risco. O primeiro, talvez você conheça com mais, com mais popularidade, né? Que é mais fácil de você já ter escutado falar, que é o risco na taxa de mortalidade do camarão. Então, nós vamos ter vírus que vão atacar o camarão do ponto de vista epidemiológico, né, da população de camarão que nós estamos trabalhando em um ciclo de produção agudo, um ataque forte, porque ele atinge os principais órgãos vitais do camarão, então é muito letal, que é o vírus da mancha branca, e o vírus que causa a necrose muscular de uma forma mais crônica, ali já na metade final do cultivo e vai matando aos poucos, mas que os dois vão diminuir a biomassa de camarão que você está produzindo em seu viveiro. E a gente precisa ficar atento, porque eles se modificam, eles vão alterando a sua forma de agir ao longo do tempo. Eles também fazem parte do negócio. E o negócio não é estático, não. É muito dinâmico. O negócio do camarão é muito dinâmico. Então, a taxa de mortalidade é um dos pontos. Primeiro ponto importante. A outra é a taxa de crescimento. Nós temos um vírus que, desde o primeiro momento, lá em 98, quando nós começamos a monitorar a saúde do camarão no Brasil, ele está presente, o IHHNV. Então, esse vírus, ele nunca conseguiu sair de dentro do nosso setor. Sempre ele está presente, de 98 até agora 2025. O que você consegue visualizar melhor na sua fazenda? Ele vai causar uma síndrome de danismo, pode causar... senhora Márcia, mas está tranquilo, se não conseguir acessar bem aí, eu vou postar aqui toda a aula depois aí para vocês e a gente discute aí em seguida, né? Então o vírus IHHNV, ele vai lá na sua fazenda causar uma síndrome de nanismo, você vai ter
diferentes classes de tamanho do camarão em uma despesca, né? Muitos camarões pequenos, muitos camarões grandes, e aí na hora de vender, o comprador só vai olhar para aquele camarão que está pequeno, e aí vai quebrar mais ainda na biometria da venda e vai quebrar mais ainda o preço do camarão. Então, é um vírus silencioso, não vai matar seu camarão, como os outros dois que eu falei, né, o da Nina Mancha Branca, mas vai prejudicar o processo de venda, o processo de crescimento, né, porque de repente você faz o seu negócio para ter 3 ciclos e meio, uma quantidade maior de ciclos de produção ao longo do ano, e vai ter um atraso no crescimento. Um mês a mais e o camarão não cresce, fica amarrado. E esse mês a mais significa mais custo de mão de obra, mais custo de ração, mais custo de energia, mais custo de insumos de uma maneira geral. Tá? Então, esse vírus, geralmente, ele, ele vem de uma transmissão vertical, lá quando você compra a pós-larva na lavicultura, ele passa para o sistema de produção. Uma vez que, de repente, lá no banco de reprodutor da larvicultura, não foi, não se teve muitos critérios para selecionar reprodutores que estivessem limpos ou com a carga baixa desse vírus ali no seu plantel, né, o vírus do IHHNV, e acaba sendo transmitido de pai para filho. Né? Você vai comprar pós-larva e aí compra um IHHNV. Né? Então, o vírus que vai prejudicar a taxa de mortalidade, né, que vai aumentar, vírus que vai diminuir a taxa de crescimento e uma bactéria que vai afetar a conversão alimentar. O que acontece? No processo de alimentação, no processo de produção do camarão, a ração é um item de grande importância no custo de produção. Pode chegar a compor cerca de 50% do custo de produção. Essa ração biologicamente vai entrar, né? Bom dia, professor. Sobre manejo em viveiro com sinais clínicos daninhos. O que o senhor aconselha como manejo para que os animais tenham conforto e mesmo infectado ele? Aldepan, essa é uma pergunta que parece simples, mas para que eles possam crescer, né? No caso do danim, aí a Nila ela vai afetar principalmente a mortalidade, mas você já está falando no crescimento. Nós não estamos com um monitoramento bem mais próximo desses vírus para saber se é só isso que está afetando a nossa atividade. A olho nu, parece que está com a NIM. Mas será que não está com outras coisas que nós desconhecemos? E essa é a minha maior luta. A gente conhecer melhor quais os inimigos que nós estamos enfrentando. Para a gente não desperdiçar energia atacando, gastando tempo e dinheiro com coisas que de repente não são os principais responsáveis pelo processo. Então, essa é a minha principal batalha. Conhecer melhor quais são os nossos inimigos, para que a gente possa utilizar a melhor arma possível no manejo de produção. Nós já tivemos exemplos de não conhecer bem os nossos inimigos e utilizar manejos caros que não deram resultados para a nossa realidade. E com todo o contexto econômico-financeiro também. Né? Por exemplo, o caso das estufas, né? Por exemplo. Né? Então, essa é a nossa batalha de interagir bem com vocês, né? Até vocês que estão na frente lá como consultores públicos ou privados, para a gente compreender que tipo de solução é melhor para cada caso. Então, Aldevan, nós estamos juntos aí nessa luta para oferecer a melhor solução de acordo com a melhor caracterização do problema. Por exemplo, retomando a questão lá do que eu estava falando da bactéria que vai afetar a conversão alimentar.
Até para exemplificar o que você tem falado aí. O exemplo que eu ia citar, mas acrescentando vamos ficar junto aqui, Aldevan, nesse exemplo, nesse raciocínio que você me despertou para uma outra coisa aqui, tá? Mas nós estamos lá no processo de alimentação, certo, Aldevan? Então, a ideia é ficar atento na conversão alimentar. Por que na conversão alimentar a gente precisa ficar atento? A ração compõe ali, em média, para facilitar aqui nossos cálculos, 50% do custo de produção. E aí, ela biologicamente vai entrar no sistema digestório do camarão e vai passar pela glândula digestiva, que é o hepatopâncreas, aquilo que a gente conhece mais no camarão quando a gente olha ele dorsalmente e a gente vê uma bolinha escura, né, ali é o hepatopâncreas do camarão. Ali vai passar uma máquina que vai processar grande parte da ração que está sendo ofertada no nosso sistema de produção. Toda máquina, quando ela está ali com as suas engrenagens, com com o seu sistema com defeito, ela começa a não operar bem. E essa máquina, a glândula digestiva, ela tem tubos como se fosse umas bananas, uns cachos de banana, para facilitar aqui a sua compreensão. E esses tubos eles podem ficar deformados e essa deformidade pode ser causada pela NHP, que é uma bactéria que é relativamente comum, principalmente nos ambientes salinos, né, de altas salinidades, altas temperaturas, aqui no Nordeste do Brasil. E ela vai ser afetada. Né? E com isso a gente pode ter uma conversão alimentar alterada. Se no nosso planejamento histórico estávamos conseguindo 1,1, 1,2, 1 quilo de ração para cada quilo de camarão que a gente iria produzir, com esse órgão afetado, nós podemos passar para 1,8, 1,9, 2 quilos. Então, esse aumento aí de 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas em cada quilo de camarão, multiplica isso por 1.000 quilos, 2.000 quilos e multiplica pelo preço da ração para você ver como que temos o aumento do custo de produção em virtude dessa bactéria está afetando o nosso camarão. E isso, o atravessador, o corretor, ele não quer nem saber. Então, por isso que a gente tem que aprender a vender bem o camarão. E aí, quando o Aldevan falou da questão da ninho, eu lembrei da bactéria que eu ia falar, NHP, que não é somente ela que afeta o hepatopâncreas. Né? Nós temos víbrios que afetam o hepatopâncreas, víbrios que no Brasil a gente viu poucas lesões no hepatopâncreas causadas por víbrios, mas no mundo do camarão, na Ásia, aqui na América, né, no México, no Equador, e no Equador, por isso que nós entramos naquela luta contra a importação do camarão, nós temos um víbrio, tá? Um víbrio que naturalmente a gente não tem esse, mas não tem essa linhagem, essa cepa que está lá na Ásia, que está circulando, que causa a HPND, EMS, que vai afetar o hepatopâncreas, mas que causa um prejuízo muito, muito maior do que a NHP. Então o risco é muito grande. A gente precisa ter uma reserva para cobrir esse risco. Por isso que a gente precisa vender bem o camarão. A gente precisa fazer uma reserva financeira, precisa colocar isso na nossa mentalidade, no nosso negócio, que o camarão tem muita rentabilidade, mas tem risco. E por isso que a gente precisa estar acompanhando o camarão, acompanhando os produtores, montando essa metodologia de acompanhamento da saúde do animal para diminuir a presença desse risco, para minimizar com as informações, com o conhecimento, com o trabalho em grupo, com o trabalho de todos, né? De todo o pessoal do camarão, para que a gente não seja pego com as calças lá embaixo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Já tivemos prejuízo outras vezes na história da nossa cassinicultura com a ninho, com a mancha branca. Hoje, com esse nível de informação, nível de comunicação, com as ferramentas, a gente precisa
colocar a nossa cabecinha para funcionar, tirar algumas coisas que ficam presas também na nossa cabeça, que às vezes impedem esse trabalho de grupo, né, impedem ah, esse, esse alinhamento de trabalho, né, e trabalhar com força para que a gente tenha uma maior segurança nos resultados dos produtores, do setor, porque todos ganham. Tá? E essa é a minha batalha agora para botar o processo para funcionar. Né? E já cheguei a comentar com o Aldevan, né? Sei que ele participa aí do trabalho com o Senar, mas ainda não consegui no Nordeste, né? Que o Senar está atuando bastante com os produtores em acompanhamento técnico, em fazer alguma parceria, né? É da política lá da instituição, não conseguiu ainda, mas nós estamos na batalha para apoiar com o máximo possível, né, de condições todos os todo o pessoal do Camarão, né? Então, para isso que a gente está resumindo e trazendo para vocês a consciência sobre isso. Né? Primeiro, porque que a gente precisa vender bem o nosso camarão? Precisa ficar atento a essa tabela do camarão. Precisa lutar por ela. E os atravessadores, os corretores deveriam lutar e aprender mais sobre isso. Ou eles estão ficando doidos, ou eles estão achando que matar a galinha dos ovos de ouro vai fazer com que o negócio deles cresça. Tem algum pensamento errado até na cabeça dos corretores e compradores. Eles precisam dar uma sustentabilidade financeira. Vai atrás de aumentar a demanda, vai tentar ganhar em outros elos da sua cadeia de comercialização. Você está dentro de uma cadeia produtiva que precisa fortalecer quem está produzindo. Quem está produzindo é que vai alimentar o seu negócio. Você já imaginou, se não tiver o produto, se não tiver a produção, onde que você vai fazer o seu negócio? Onde que você vai vender o seu camarão? Se você não tem o camarão, já parou para pensar nisso? Então você tem que dar o máximo de suporte financeiro na comercialização para o seu comprador. Não mate ele. Não mate a sua galinha dos ovos de ouro. Cuide do produtor. Deixe ele fazer uma venda boa no seu camarão. Vá atrás de vender para mais consumidores aí no Brasil. A gente tem uns 5 mil municípios no Brasil que não chega camarão com facilidade. Faça o seu trabalho. Bote sua cabeça para funcionar. Melhore o seu processo de comercialização. Aumente a sua demanda. Não fique matando só a oferta, não. O mercado ele tem dois lados da balança. A oferta e a demanda. Aí você fica só matando aí o lado da oferta, matando o produtor toda semana brigando pela tabela de camarão, deixa ele melhorar a técnica de produção, deixa ele melhorar a fazenda, deixa ele produzir mais. Você também é importante no negócio, corretor, comprador. Vá trabalhar lá na outra parte do mercado, na demanda, tentar melhorar mais ali o seu ganho ali. Todo mundo tem que lucrar, todo mundo tem que ganhar, mas o produtor está tendo aumento dos custos de produção, todos os insumos, tudo que está sendo, sei lá, mais ou menos controlado até com preços públicos aí, como combustíveis e tudo, está tendo um aumento, né? E o camarão não está. O ovo aumentou, o café aumentou. Ajude a aumentar o preço do camarão, colabore com o setor produtivo, faça a sua parte também. Você está dentro da cadeia produtiva. Tá? A gente sabe que isso não é coisa de amorzinho, não, de mercado. Eu sei que existe a sua questão aí comercial, mas pense, reflita que o setor produtivo é a galinha dos ovos de ouro do seu negócio. Não vá matar ele. Diminua sua malandragem no comércio. Seja mais técnico. Raciocine. Veja que você tem um lado da oferta e da demanda. Se você começa a prejudicar a oferta, como que você vai, mesmo com a demanda criada, ter produto para comercializar? O produtor, ele sofre esses riscos todos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem gente hoje que está no domingo penando para tentar ter o seu camarão
ali em condições saudáveis, né? Porque começa a ter a chuva alterar a pressão atmosférica, a ventilação diminui, o oxigênio diminui. Bom, isso é um desabafo aí para o pessoal que está dentro da cadeia produtiva e que não olha isso aí, né? Você vê o que o Devan está falando aí, eles, os atravessadores, sabe da nossa dificuldade de produzir, principalmente em regiões onde não temos água para trabalhar e onde temos a ocorrência de pelo menos 3 agentes etiológicos não tem empatia, chega até a nos revoltar. É isso mesmo, Devan. A gente lamenta, né? E lamenta é uma palavra suave aí, mas vocês precisam ser mais inteligentes no negócio. Não podem matar a galinha dos ovos de ouro, meu amigo. Tem que fortalecer o setor. É dali que sai o seu negócio. Você está dentro da cadeia produtiva, no elo da comercialização, mas depende da produção. Depende da produção. A demanda desse produto ainda pode crescer muito. Nós temos, não dá para entender mesmo, né, Luiz Carlos? Às vezes, não sei se pode compartilhar esse vídeo aí com esse pessoal aí, com os colegas, para que, ó, por acaso estou até com a camisa aqui da PCC, né, da Associação de Produtores, né? Eu como mais camarão. É um trabalho que a gente começou a fazer com a quarta do camarão para aumentar o consumo de camarão, mas Fortaleza tem um limite de bocas e ninguém pode comer infinitamente camarão, né? Tem um consumo per capita. Mas Fortaleza não é o Brasil todo. A gente tem 5.600 aí municípios, né? Todo mundo está dizendo aí que também que não consegue entender, né? Então está lá a senhora Márcia fazendo o trabalho da lavicultura, tentando trabalhar a genética, tentando produzir a melhor pós-lava. Está lá o Devan fazendo um trabalho excelente no Senar. Está lá o Luiz Carlos fazendo um trabalho grande na produção. A cadeia produtiva é feita de elos. Todo mundo tem que dar a sua contribuição. E você também é importante, corretor, comprador, em aumentar a demanda, em aumentar o consumo de camarão e ir atrás de aumentar a sua lucratividade no processo de trabalhar a demanda, não no processo de estar matando a oferta, de estar matando o produtor. Pense nisso, compreenda melhor o mecanismo do negócio. Se você matar a galinha dos ovos de ouro, como que você vai ter esse ovo de ouro para vender? Reflita, pense, o que você pode fazer? Está precisando de ajuda institucional? O que o Ministério, todo mundo pode ajudar a aumentar ali o consumo do camarão, aumentar a dinâmica para você conseguir chegar a mais produtores. Mas trabalhe, coloque a sua cabeça para funcionar, trabalhe mais. A gente sabe que vocês têm uma importância grande aí no setor, trabalham, né? Todo mundo tem o seu trabalho, tem como conseguir mais retorno sobre o trabalho, mas reflita, você não pode matar sua galinha dos ovos de ouro. Quem é que vai produzir esses ovos de ouro para você crescer no seu negócio? Quem? Se você está matando o produtor. Então, é importante vender bem o camarão, mas a gente tem os dois elos, né? Tem um produtor e tem um comprador. A gente precisa trabalhar também com os compradores, com os corretores, com os atravessadores. Eu não sei o que se passa na cabeça de vocês, talvez essa mensagem chegue aí na cabeça de vocês têm os seus negócios, os seus custos, as suas despesas, mas tente reorganizar, participe da solução do crescimento dessa atividade também. Está todo mundo trabalhando, desde do cara que está lá construindo a fazenda, que está lá fazendo a larvicultura, que está lá na consultoria, que está aqui nas universidades fazendo o trabalho de compreender melhor as doenças. Então, dê a sua contribuição também. Dê a sua contribuição para que o setor cresça, desenvolva e transforme a realidade dessa nossa região Nordeste. Você sabe a importância disso porque você é natural aqui de alguma cidade do Nordeste.
Você é nordestino também. Então, contribua, dê um pouco mais da sua contribuição aí, tente organizar o seu sistema, o seu negócio e tente matar menos a galinha dos ovos de ouro. Contribua com isso. Essa é uma mensagem para você aí, corretor, atravessador. Reflita, pense sobre isso. Seu negócio não é só para hoje. Seu negócio é para sobreviver 5, 10, 20 anos, fazendo seu papel aí na cadeia produtiva. Como eu falei, para o produtor, somente nesses 3 exemplos que nós estamos buscando compreender melhor, para poder ajudar melhor o produtor, porque a gente tem, como o Aldevan falou, né, só esses 3 agentes aí que são os mais famosos: mancha branca, ninfa e briose. Aí vai HHNV, NHP, HPND, um monte de coisa que a gente nem sabe que tem na nossa cadeia produtiva e que eu estou tentando articular o funcionamento disso com os produtores. Mas se eles não vendem bem o camarão, prejudica esse trabalho, prejudica tudo, prejudica você no final das contas. Você que será prejudicado, porque o seu negócio também não vai ter produto para se vender. Tá? Então, talvez na mentalidade da indústria da seca, você também pode estar fazendo parte dessa história, tentando matar aquela pessoa lá que na seca de 50, na seca de 15, teve que vender o seu gado, a sua criação e seus migrantes da seca e vender tudo. Talvez na sua história você foi uma pessoa que maltratou no processo de venda, né? A gente sabe que são oportunidades no negócio, mas reflita sobre isso, tanto pelo lado do produtor, como pelo lado do comprador. Vamos vencer essa mentalidade nordestina. Vamos prosperar no nosso negócio. Vamos esquecer essa indústria da seca e vamos construir um negócio com todos, né? Com você também, né? O produtor de camarão, principalmente o micro, é um sobrevivente. Lida com preços altos em ração, probióticos, insumos, Enel, e ainda temos nosso preço depreciado. Então, mas é um lutador, porque o nordestino é um lutador, mas ele tem que ter uma cabeça de prosperar também. Não adianta você passar o resto da vida ali sobrevivendo, não. Você tem que ter vitórias, porque é uma guerra longa e a gente tem que ter algumas batalhas, vencer algumas batalhas, até para oxigenar o nosso ânimo, para a gente continuar ali com a nossa cabeça animada para crescer. Quando eu entro lá no grupo dos colegas produtores, né, eu sinto às vezes uma tristeza, porque toda hora putz, a gente vê os caras reclamando do preço do camarão, reclamando da INA, falando do aumento dos insumos, né? A gente vê pouco sinal de vitória ali, né? Talvez numa hora dessa eles ainda vão ali tomar uma cervejinha, alguma coisa ali para relaxar, né? Tem uns colegas que entram comendo uma paneladazinha, né? Um camarãozinho, mas puxa vida, é muita luta, né? Não dá para você ficar só sobrevivendo. Em uma guerra, a gente precisa vencer algumas batalhas para continuar na busca da vitória total dessa jornada, dessa guerra. É uma guerra feita de batalhas. E tem que ter muita estratégia, tem que ter muita tática, tem que ter muita operação. A gente precisa vencer essa guerra em conjunto. Temos vários atores participando. O produtor é um ator importante dessa nossa cadeia produtiva. Mas se não tiver esse produtor, não vou ter o comprador, o atravessador, o produtor de larva, o produtor de ração, de probiótico, a Enel, insumos, a mão de obra que está ali na região. Nós estamos desenvolvendo o nosso setor rural no Ceará. De cada 3 cidades, já está produzindo camarão. Na Paraíba, a quantidade de cidades no interior, no sertão, é maior do que no litoral produzindo camarão. A gente está vencendo o nosso desenvolvimento rural.
A gente está vencendo essa indústria da seca. Mas a gente precisa também do apoio aí dos compradores, dos atravessadores, para que o nosso negócio consiga prosperar. Não adianta a gente ficar sugando o sangue do produtor, porque ele tem um limite, né? Não tem como ele sobreviver eternamente a tanta porrada na cabeça dele. Puxa vida. O cara tem toda uma jornada na produção, tantos buracos, pedra no caminho que ele vai, e na hora de chegar na comporta de despesca ainda morre na mão do comprador, do atravessador. Vamos ter mais consciência em não matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Nós temos um risco no negócio. E você também está dentro desse negócio aí. Todos estão dentro desse negócio. Inclusive nós lá na universidade também. Porque a gente está formando mão de obra, está dentro desse segmento aí, dentro da atividade. Todos precisam ganhar. Mas quem está lá na frente de batalha, lá na infantaria, são os produtores. Então a gente precisa dar um reforço para eles, para que eles consigam vencer batalha por batalha, ciclo a cada ciclo, ter vitória. Porque só ter derrota é difícil, né, do cara ficar animado. Então essa é a mensagem aí, né? Tá todo mundo dentro do mesmo barco aí. Tem hora que a gente precisa desabafar um pouquinho, sair um pouquinho da parte técnica e tentar entrar na mente do pessoal, né? Talvez tenha algumas pessoas aí que não estão compreendendo como que o negócio funciona. E a gente precisa ajustar a nossa mentalidade. Né? Por mais que a gente fale de uma forma suave, mas tem coisas que a gente não acredita que acontece, mas que acontece. E que a gente precisa ajustar para corrigir, porque está todo mundo no mesmo barco. Se mata a galinha dos ovos de ouro, vai todo mundo embarcado aí, naufragar nesse negócio. Então, pessoal, a mensagem era essa aí. Eu estou lá na batalha para fazer a minha parte na cadeia produtiva, que envolve o risco, que envolve ajudar a aumentar a lucratividade do nosso negócio, porque esse é o combustível. Tudo depende de energia. Tudo depende de energia, e se a gente tiver mais energia positiva, com força, a gente consegue crescer, desenvolver e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não é só o produtor, não. Mas a gente precisa fazer com que eles vençam, tenham mais vitórias aí, menos derrotas, né? Porque é difícil, a gente já chegou a ter um bom crescimento nos últimos anos aí, vencendo essas batalhas, inclusive da questão da saúde do camarão, né? Mas hoje a gente tem essa questão do mercado e da venda, do preço, e a gente precisa todo mundo batalhar por isso, tá bom? Então, pessoal, no nosso cafezinho com camarão de hoje, essa era a mensagem que a gente gostaria de trazer, né? Então, envie essa mensagem aí para os demais colegas, porque às vezes a gente está lá na parte técnica tentando ajustar o trabalho da escola de camarão e não conseguimos passar bem a nossa mensagem em virtude da quantidade de trabalhos que precisa ser feito. Tá legal? Então, vamos lá nessa batalha, pessoal, tá? Todo mundo junto, e eu peço a colaboração dos colegas aí, compradores, corretores, para ajudar nessa batalha. Pense na sua galinha dos ovos de ouro. Pense que se você matar ela, ela não vai produzir mais os ovos de ouro para você vender. Então pense nisso, tá bom? Então muito obrigado aí, um bom dia a todos e uma boa semana de trabalho, tá? Fique com Deus.